Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo, mais uma vez, seja abundante em sua vida, em nossa vida, e que sempre venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos concluindo a terceira etapa dos estudos do Novo Testamento, onde concluímos as 14 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, e entramos aqui na parte final das cartas chamadas universais, onde tem mais uma linguagem pastoral e que traz também mensagens de conforto, de esperança, não somente para o público-alvo ao qual ela foi endereçada, mas também em cada geração, para a igreja, até a volta de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a carta atribuída a Tiago. Essa carta provavelmente tenha sido escrita num período compreendido entre o ano 44 ao ano 70, provavelmente tenha sido escrita na Palestina. Tem uma linguagem que é bastante peculiar daquela região. E nesta carta o apóstolo ele trabalha uma linguagem prática. São mensagens breves, objetivas, diretas, conselhos práticos, que é de grande importância para o viver cristão, ou a religião no sentido prático, não simplesmente de congregar, de estar ali com, quem sabe, com uma Bíblia em mãos. Naquela época, né, era diferente de hoje, mas estar ali no sentido de congregar, de ir ao templo, a uma sinagoga, mas na vida prática, em casa, no trabalho, na escola, nos negócios, em tudo que você for fazer, estar a adoração a Deus, o culto a Deus, a sua justiça em primeiro lugar, sendo aplicado na nossa vida e também para aqueles os quais temos a oportunidade de nos relacionar. O apóstolo Tiago, os autores que têm escrito sobre esse contexto, sobre aqueles que escreveram a Bíblia, não tem uma definição tão exata de quem seja esse Tiago. O certo é de que está nesse período, como mencionei, quando, quem sabe, somente um dos Tiagos estava em evidência. Provavelmente não seja Tiago, irmão de João, aqueles que eram chamados filho do trovão, porque esse foi mártir logo a princípio. Mas percebi também, eu acredito que seja o Tiago aqui descrito, Tiago chamado também irmão de Judas e também irmão do próprio Senhor Jesus. Então, é a nossa opinião em relação a isso. E há, eu acredito, um certo consenso em relação a essa pessoa, aquele que escreveu essa carta. Mas o mais importante não é definir quem é, se é esse ou é aquele, mas assim a mensagem escrita. E ele se identifica logo no capítulo 1 da sua carta, e eu acredito que esse seja o ponto principal que ele quer destacar, onde ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele mostra a quem ele está endereçando a carta. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, como mencionei, há cartas do apóstolo Paulo, Pedro e outros mais, que há uma identificação direta de quem foi que escreveu. Nesse caso, ele só se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus. Isso era o ponto mais importante que ele quer destacar, servo de Deus e do Senhor Jesus. E aqui ele endereça a carta, diz as 12 tribos que se encontram na dispersão, espalhados. Então, quem sabe no contexto imediato ali, o objetivo era alcançar as 12 tribos que estavam espalhadas. Tanto é que no Pentecostes, ali quando cumprindo o dia do Pentecostes, quando eles vieram, quando foi derramado o Espírito Santo, eram pessoas da própria comunidade que vieram das diversas nações espalhadas para aquele dia, aquela festividade. Deus então derrama do seu Espírito naquele momento. Mas se nós ampliarmos a nossa visão, então acreditamos que podemos parafrasear aqui esse texto, e é uma mensagem universal. Por isso que dizemos carta universal, aplicando a toda a igreja em todo o período até a volta de Jesus. Em vários temas ele começa falando sobre os benefícios da aprovação. Ele fala: meus irmãos, tende grande gozo quando passares ou ao passar por várias provações. Isso eles viveram muito no primeiro século, provações que, aliás,
com exceção de João, chamado discípulo amado, todos os apóstolos foram mártires, incluindo o próprio Cristo. E ele diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele diz ainda no versículo 4, do capítulo 1, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, há uma parte importante ao passarmos por provações, adversidades, dificuldades. Aliás, o próprio apóstolo Paulo ele escreve que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, de uma maneira ou outra, cedo ou tarde. E ele também fala sobre como obter sabedoria. Ele aconselha, por isso que mencionamos, né, são conselhos diretos, objetivos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não faz acepção de pessoas, né? Não tem seus preferidos, então a todos dá liberalmente. Mas há uma pré-condição. Ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar, que é impelida para uma outra parte. Então é importante isso. Ele fala também que as circunstâncias terrenas são transitórias, que nós devemos ter nossa atenção voltada para algo maior, melhor, mais importante, que é a renovação de tudo. Ele fala sobre a origem do pecado. Ele fala que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ele diz ainda no versículo 13 do capítulo 1, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, ele diz, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Eu sou seduzido, você é seduzido por algo que te chama a atenção, então eu sou atraído. E aí ele diz mais que, então, uma cobiça depois de haver concebido, cobiça de algo que eu, né, me chamou a atenção, então, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado, gera ali, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é um processo, a cobiça, algo que me chama a atenção, concebe, dá luz ao pecado, e o pecado consumado vai gerar a morte. Então, isso é um passo a passo, degrau a degrau. Ninguém chega ao processo de santificação de uma noite para o dia e, ao mesmo tempo, não se degrada também de maneira tão rápida. Apesar de que a degradação é um processo mais rápido, né? Diz que o pecado entrou por um homem, pelo pecado a todos, e a morte passa por todos, visto que todos pecaram. Então, nascemos já, o salmista escreve, já com a natureza, né, com a propensão para o pecado. A santificação é preciso buscar o Senhor. Ele até diz que sem a santificação ninguém virá ao Senhor. É preciso um crescimento diário através do estudo da palavra, da oração, da comunhão, do serviço e do atuar de Deus em nossas vidas. E ele fala sobre a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é algo atribuído a você, a mim, algo que nós viemos fazer por nossos méritos, mas é algo que o Senhor traz para nós. Fala sobre a prática da palavra. Nós devemos estar prontos a ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Então, são conselhos práticos, objetivos, diretos, sobre a acepção de pessoas. Ele até fala que é mesmo nesse contexto de adoração, de estar no templo, na sinagoga, ele fala quando vem alguém à vossa sinagoga, talvez está naquela época ele fala anéis nos dedos, bem vestido, e você chama, olha, vem aqui, arruma um local de destaque para ele, enquanto uma pessoa mais simples, então fique aí mesmo, se é que talvez nem fala para ficar, né? Deixa para lá. Então, quem sabe hoje, nossos dias, né? Seu carrão de luxo, nome, né? Fama, então você encontra um local de destaque, enquanto o outro você talvez nem recepciona, ou eu também. Então, são conselhos bem objetivos. E ele até mesmo menciona que aquele que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás, não roubarás. Então, percebemos a importância de guardar os mandamentos de Deus. Aqueles que diz respeito ao amor a Deus e também aqueles que diz respeito ao amor ao próximo. O próprio Cristo disse, né,
que destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele menciona sobre fé e obras, deve estar em unidade, as duas, elas não são antagônicas, mas elas se complementam. Então é preciso estar atento. Diz, olha, se uma pessoa for até você tendo necessidade de bem material, está precisando de roupa, de alimento, de um remédio, e você fala, ó, ide em paz, aquentai, e encontre alimento para lá, vou orar por você. Então ele diz, olha, será que isso vai resolver? Então tem situações que você precisa agir de imediato. É claro, a oração é importante, tem o seu papel, mas há necessidades também que é demonstrado no agir, na prática. E ele também desafia sobre isso. Ele fala outros assuntos como os pecados da língua, a importância de dominar, de cuidar, refrear. Faz menção até mesmo que colocamos freio na boca dos cavalos para refreá-los. Um navio com um pequeno leme o direciona, e ele diz que a língua é um pequeno membro, mas pode trazer sérios problemas. Ele até diz um grande bosque, quem sabe que uma pequena fagulha o incendeia e traz grandes problemas. Ele pergunta ainda no capítulo 4, de onde vêm as contendas? De onde procedem as guerras, contendas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? E diz, cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerras. Então há essa luta constante. O apóstolo até escreveu que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, os príncipes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então há uma guerra constante. Ele fala sobre a falibilidade dos projetos humanos, que os nossos projetos, se forem confiados só por nossos mesmos objetivos e propósitos, eles fracassarão. Ele diz, atendei agora vocês que dizem, olha, próximo ano eu vou para tal cidade, vou comprar, vou negociar, vou empreender. Ele diz, você não sabe o que vai acontecer. Ao invés de você dizer, vou fazer isso ou aquilo, se o Senhor permitir, se for de sua vontade, não somente viverei, mas farei isso ou aquilo. Não é que não possamos ter projetos, mas precisamos confiar nos nossos projetos ao Senhor. Até mesmo o sábio Salomão escreveu que confia ao Senhor as tuas obras, os seus desígnios estarão ou serão estabelecidos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é preciso estar em harmonia, entregar nossos projetos ao Senhor, nossos sonhos, os nossos desafios, para que o Senhor, ao seu tempo, o realize. E eu quero fechar falando sobre os últimos dias, os problemas, as adversidades para os últimos dias ao anteceder a volta de Jesus, porque ele até fala sobre isso. A paciência, usa a linguagem de trabalhador que semeia a semente, que cultiva, que espera a chuva temporã, serôdio para fazer a colheita, e também de igual forma nós também devemos ter essa paciência. E eu quero pegar esse ponto, capítulo 5, onde ele fala, atendei agora ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que sobrevirão a vós. A vossa riqueza estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, de ferrugem. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês. E há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Ele até fala que eis que o salário, o jornal do trabalhador foi diminuído por vocês. Ele fala que aqueles que ceifaram os campos, e diz que o salário dele foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele fala, tem vivido regladamente sobre a terra, e tem condenado e matado o justo, sem que ele possa fazer resistência. Então ele diz que nos últimos dias, e acreditamos estar vivendo nos últimos dias, de nada vai adiantar tesouros acumulados, principalmente ele fala se for mal adquirido e mal empregado, porque isso voltará contra a própria pessoa, isso não vai resolver o problema dele. E o desafio que ele traz para nós é entregarmos completamente ao Senhor. Ele até usa a menção de Elias. Elias era homem, sujeito às mesmas
dificuldade, as mesmas lutas, os mesmos fracassos, mas orando ao Senhor com insistência, o Senhor o moviu. Ele até diz que se algum de vocês levar a mensagem a alguém que estava desviado e essa pessoa volta para os caminhos do Senhor, saiba que conseguiu resgatar uma alma da morte eterna e cobriu ali uma multidão de pecados. Que o Senhor te abençoe, me abençoe. É uma mensagem breve sobre esta carta, você pode ler depois, capítulo a capítulo, versículo a versículo, procurar aplicar e compreender aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Nosso próximo estudo vamos falar sobre as cartas do apóstolo Pedro, 1 e 2 Pedro. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do teu Espírito em nossa vida. Dá-nos a cada dia a direção, o poder para vivermos na prática os ensinamentos que o Senhor tem em sua palavra. Nós agradecemos por todas as bênçãos e pedimos